Meu tema de hoje é o privilégio de ser mãe. Parabéns a todas as mamães. Eu estou no primeiro livro de Samuel. Dá uma olhadinha comigo aí, primeiro livro de Samuel, lá no capítulo 1. Nós leremos a partir do verso 20 e depois vamos para o capítulo de número 2. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, eu leio a partir do verso 20. Os irmãos poderão ficar assentados como estão e me acompanham, cada um em sua versão. Eu espero todos encontrarem o texto. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 20. Diz assim o texto sagrado: Ela, Ana, concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse ao seu marido: quando for um menino desmamado, levá-lo-ei para apresentar ao Senhor e para lá ficar para todo sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faze o que melhor te agrade, fica até que ele seja desmamado. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e o criou, o filho ao peito, até que ele o desmamou. Havendo-o desmamado, levou-o consigo com seu novilho de 3 anos, uma efa de farinha, um odre de vinho, e apresentou à casa do Senhor a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e o trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por esse menino orava eu, e o Senhor concedeu a minha petição, aquela que eu fiz ao Senhor. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles o adoraram a Deus ali ao Senhor. Agora eu convido você a ir lá no capítulo 2, a partir do versículo 18. Folheie a sua Bíblia até o capítulo 2, eu leio a partir do versículo 18. Diz assim o texto: Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestindo a sua estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia quando, com seu marido, subia a oferecer o sacrifício anual. Ali abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê muitos filhos dessa mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltaram para sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, te damos graças pela leitura da Tua palavra, e nós oramos que o Senhor fale profundamente ao nosso coração. Abençoe, ó Deus, o coração e a vida das nossas mães, aquelas que aqui estão e aquelas que estão nos acompanhando pela internet, a fim de que o Senhor cuide delas e que elas se sintam amadas e honradas por nós, os seus filhos. Em Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Hoje pela manhã eu quero falar sobre a maternidade. E falando sobre a maternidade, eu não quero falar somente pelas mães ou para as mães que geraram no seu ventre, mas também as mães que geraram no coração. Nós nos esquecemos das mães adotivas quando nós falamos das mães. E Paulo vai falar na sua lista aos Romanos da mãe de Febe, que se tornou uma mãe para com ele. Por isso que na igreja nós temos mães de oração. E eu dou graças a Deus porque aqui eu posso olhar para algumas irmãs que me conhecem há muito tempo e oram por mim e me tratam como se fosse filho. Trazem alguns mimos, mas também puxam a minha orelha, faz parte. E outras irmãs que eu ganhei como mães aqui nessa igreja. E o que nós precisamos entender é que a maternidade, em primeiro lugar, não começa no ventre, mas começa no coração. Então, mãe é aquela que gera o filho no coração, e aí depois ela tem essa experiência da maternidade no ventre. Isso também é ser mãe.
Então nós precisamos entender isso e incluir essas mães que, em primeiro lugar, oraram a Deus pedindo a bênção de ter um filho na presença do Senhor. E é claro que ser mãe é um privilégio. As mães concordam comigo? Privilégio. Grande desafio. Eu tenho visto lá em casa. Grande desafio, mas um privilégio. E é basicamente aquela expressão de ser canal da vida e de trazer à existência uma pessoa. E aí Davi vai falar para nós que nós fomos gerados, entretecidos. Então, se você já viu alguém fazendo tricô, você vai lembrar daquela expressão das, como que chama lá? Das agulhas. E aí Davi está usando essa expressão poética, dizendo que nós fomos entretecidos, ou seja, que ele mesmo foi tecendo a nossa vida no ventre da nossa mãe. E aqui o texto vai mostrar para nós que Eucana, esse camarada, tinha 2 mulheres. Eu fui contar essa história para o Timóteo, ele falou o seguinte para mim: pai, pode ter 2 mulheres? E aí eu tive que explicar, não, dentro da cultura... E ele estava um pouco fora ainda dos padrões de Deus, é uma só. Mas ele tinha 2. E a gente vai vendo como isso ocasionou grandes dificuldades. Tinha a tal da Penina, e a Penina era fértil, e Ana não era fértil. E a tal da Penina ficava zombando e tirando onda com Ana, porque Ana não tinha o privilégio de ser mãe. E o texto vai mostrando para nós que essa família fez um voto, e uma vez por ano eles subiam à casa de Deus para oferecer sacrifícios ao Senhor. E é interessante que o texto vai mostrar para nós que Ana estava completamente entristecida porque ela não podia gerar um filho e ela não tinha essa bênção do Senhor. E o texto vai dizer para nós, dá uma olhadinha aí no capítulo 1, abra sua Bíblia, deixa ela aberta, por favor, que no dia, versículo 4, 1:4, no dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Então Eucana amava a Ana, mas a Ana não podia gerar filhos. E é interessante que aí no versículo 6, o texto vai dizer para nós que a sua rival a provocava de maneira que ela havia sido, na visão da Penina, castigada por Deus por não poder gerar um filho. E assim o texto vai dizer que eles faziam todo ano, no versículo 7, quando eles subiam à casa do Senhor, e isso irritava profundamente Ana. Quando a gente fala de bullying, o bullying já acontecia lá nesse contexto. A tal da Penina ficava falando assim: eu tenho filhinho e você não tem. Eu pude gerar e você não pôde. Infelizmente, acontece nos nossos dias também. Porque você é fértil nesse sentido, você não pode ficar zombando daquelas mulheres que a amada está fechada. Porque isso não agrada ao Senhor. E aí vem a visão de um marido completamente, eu diria, louco, desvairado. Pensa naquele homem que se acha, maridão. Pensa no maridão que se acha. Olha o que ele fala para ela no versículo 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? Chora não, minha filha. Por que você não está comendo? Olha o que o texto está dizendo. Ela não comia e ela estava chorando. Se fosse nos nossos dias, alguém falaria assim: ela está completamente depressiva. Ela está para baixo porque ela não pôde gerar. E aí chega o marido, ao invés de dar apoio, suporte, o que o marido fala? Por que você está com o coração triste? Eu não sou melhor do que 10 filhos. Ah, esse cara se achava, hein? Imagina chegar para a mulher e falar assim: eu sou melhor do que 10 filhos. Rafael, quanto deu meu tempo aí? Você não levantou a mão ainda? 1 minuto? Eu nem comecei o sermão. E aí Ana tinha que lidar com essa situação e tinha que lidar com esse marido que era meio, eu diria assim, esquisito. Só que ela começa a orar, dá uma olhadinha no versículo 10, ela se levanta, mesmo com amargura de alma, ela ora ao Senhor, ela chora abundantemente, e ela chora na presença do Senhor. E o Eli, que era o sacerdote, que deveria acolher aquela mulher, o que ele fala? Essa mulher está embriagada. Porque ela estava orando a Deus e somente os seus lábios mexiam, mas não tinha som, porque ela estava orando a quem?
ao Senhor, e somente o Senhor conhecia profundamente o seu coração. Então ela estava derramando o seu coração diante do Senhor, e o tal do Eli, o sacerdote que deveria acolher a mulher, orar pela mulher e aconselhar aquela mulher, estava falando o quê? Não, você está embriagada, é melhor você parar de tomar aquele vinho que você comprou aí na adega. Para de tomar o tal do copão, Ana, para com isso. E ela fala assim, eu não estou embriagada. Dá uma olhadinha, versículo 15. Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Eu não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém eu venho derramar a minha alma perante o Senhor. Eu estou orando, pedindo que Deus faça um milagre e conceda a mim um filho. E pela graça e misericórdia do Senhor, a partir do versículo 9, ela volta para casa, ela vai coabitar com o seu marido, e o texto vai dizer para nós no versículo 20 que nasceu o Samuel. E o que significa Samuel? Aquele que foi resposta de oração. Então veja que o filho nasce primeiramente no coração, por meio da oração e depois pelo ventre. Então nós precisamos dar graças a Deus pelas mães que têm essa visão de orar ao Senhor, de clamar ao Senhor e assim concede os seus filhos. Então aqui o Rafael já levantou a mão, eu preciso deixar 2 lições. Mãe de verdade é aquela mãe que amamenta o seu filho com amor, com afeto e com devoção. Chegou o ano em que eles precisavam fazer o voto, ir na casa do Senhor. Dá uma olhadinha no verso 22. Ana, porém, não subiu e disse ao seu marido, quando for um menino desmamado, eu levo ele à casa do Senhor e deixo ele lá. Eu não vou, eu vou ficar aqui amamentando o menino. E nós sabemos dos benefícios do leite materno, sabemos? Mas acima disso, o que eu aprendo com Ana é que Ana estava amamentando o filho, não somente fisicamente, mas Ana estava orando e clamando a Deus pelo futuro do seu filho. Quem aqui é mãe sabe disso, que quando a mãe está ali segurando o filho, amamentando, o que a mãe está fazendo? Orando por ele, alisando ali as costas e pedindo graça e misericórdia do Senhor. A mãe está cuidando dele, alimentando ele, mas pedindo pelo futuro dele. Eu me lembro quando o Timóteo era pequenininho, Natália ficava lá resmungando, eu falava assim, ô mulher, o que você está fazendo aí? Ele falou, estou orando, estou cantando. Vai dar banho no nenenzinho e fica cantando, cuidando, alimentando. Porque a mãe vai nutrindo na criança a espiritualidade. Eu dou graças a Deus e tenho vontade até de chorar quando eu falo sobre isso. Todas as vezes que eu chegava em casa, eu via minha mãe de joelhos dobrados na cama orando por nós. E algumas vezes eu falava assim, mãe, o que você está fazendo? Que comida cheirosa? Ela falou assim, estou temperando com amor. Eu até acho que aquela propaganda lá que diz que tudo é feito com amor, acho que foi lá da minha casa. Acho que alguém ouviu, tinha uma câmera lá já escondida. Porque a mãe faz isso. Ela alimenta o filho e faz a comida, agradecendo a Deus pelo alimento e pedindo que Deus vá cuidando dessa vida, nutrindo o filho com muito afeto, com muita devoção. Não é assim, mães? Faz comida e canta, faz comida e ora. Aquele pão e já imagina a criança comendo, prepara o lanchinho para a escola. Ana é o seguinte... Eu pedi ao Senhor e Deus me deu esse privilégio de ter Samuel. Então eu não vou, porque no dia que eu for para a casa de Deus, eu vou consagrá-lo e vou deixá-lo para o serviço santo de Deus. Olha, que mãe, ela pede um filho, mas ela não pede um filho para ela e nem para provocar a tal da Penina. Ela pede um filho para devolver ao Senhor. Mãe de verdade precisa entender isso. Precisa criar o filho para quem? Mãe precisa criar o filho para o Senhor. Infelizmente, o que eu ouço às vezes é o seguinte: não, pastor, eu estou criando um filho para o mundo. Não, para o mundo não. A gente precisa criar o filho para o Senhor, não é para o mundo. É claro que ele vai viver no mundo, ou ela vai viver no mundo, mas precisamos criar o filho para o Senhor e consagrar ao Senhor, dedicar ao Senhor, entregar ao Senhor. Tanto é que Samuel vai servir junto com Eli, o sacerdote, ainda pequenininho. E se você correr o texto comigo, lá no versículo 18 do capítulo 2, Samuel ministrava perante o Senhor sendo ainda menino. Ele era criança, vestindo uma estola sacerdotal. Veja que interessante, essa estola sacerdotal era confeccionada de linho.
Quem aqui já viu uma camisa de linho? A Natália proibiu eu de usar a camisa de linho. Eu tenho duas que eu ganhei do meu pai, de presente de herança, meu pai me deu. A Natália falou assim, é proibido usar isso aí. Por que, senhora? Já passou? Eu falei assim, senhora. Aí eu comecei a passar. Passa do lado de dentro, depois vira. Aí quando você coloca no cabide, já está amarrotado. Essa que eu estou tem um pouquinho de linho. Aí eu falava para o pessoal, não me abraça, porque até começar o culto já está tudo amassado. Eu falei, joga o blazer. Agora a Ana confeccionava todo ano uma estola para o menino estar completamente apresentável perante o Senhor. E aqui é um contraste. Os filhos de Eli, o sacerdote, eram gente boa? Eles eram criminosos. A Bíblia diz que aquilo que eles faziam era um crime, porque eles desprezavam o Senhor. Então a Bíblia está mostrando um contraste. Os filhos de Eli não são exemplos. Agora, o filho de Ana, Samuel, é um exemplo. Por quê? Porque essa mãe consagrou e dedicou ao Senhor. Quem depois vai ouvir a voz de Deus? Os filhos de Eli ou filho de Ana? Samuel, Samuel. Aí ele vai lá no sacerdote, fala assim, tu me chamas? Não, Samuel, fica atento que Deus está te chamando. Quem vai ungir Davi? Samuel. Extremamente importante. Mães, que privilégio alimentar o filho, cuidar do filho, regar a espiritualidade no coração do filho e cuidar de tudo que é do filho. Eu queria ter mais tempo, mas o tempo não me permite e eu gostaria muito que vocês recebessem essa palavra e que vocês pensassem nisso. Porque mãe, pelo que eu tenho visto na prática, é um processo que não tem fim. Eu pensava que quando eu saísse de casa, a maternidade ia dar uma esfriada e que minha mãe ia se desligar um pouco de mim. Ela está ouvindo eu aqui, né? Acho que ela vai puxar meu... Mas tudo bem. E minha mãe continua me monitorando como se eu fosse criança. E às vezes eu falo para minha mãe, mãe, eu não sou mais nenezinho. Aí ela fala assim para mim, mas você continua sendo meu filho. A agenda de oração dela continua sendo igual. Se eu chegar aqui com uma camisa muito amarrotada, feia, ela vai me cobrar depois. Meu filho, como você se apresenta assim lá na igreja? Como você gravou um vídeo desse jeito e tal? Você não fez a barba? Mãe, não é mãe? Esfriou um pouquinho lá na minha cidade, ela liga. E aí, Sorocaba, tá frio? Pegou guarda-chuva? Você comeu? Tá tomando remédio? É assim ou não é? Você cuidou do Timóteo? Colocou o lixo no container? Vocês dão risada, mas a mãe, de verdade, monitora a vida da gente para sempre. Não tem como fugir, porque é um amor incondicional, é um amor lindo. E por isso nós, filhos, precisamos, nesse momento, agradecer a Deus pelas nossas mães. E se a sua mãe já partiu, já está com o Senhor, agradeça ao Senhor por isso. Porque assim, gente, de verdade, é muito amor embutido em uma pessoa só. Eu não sei como você lembra da sua mãe e dos cuidados dela. Por exemplo, para mim, sempre gostei de roupa, eu me lembro das minhas meias arrumadinhas, sabe aquela bolinha? Todas iguais. Aquilo era lindo. Quando eu abria a minha gaveta, mesmo a gente sendo muito simples, eu abria a minha gaveta e tinha 3 cuequinhas, tudo arrumadinho assim, ó. O meu uniforme da escola, passadinho. Sempre gostei muito de feijão. Quando eu chegava da escola, cheio de fome, aquele cheiro de feijão com bacon, olha assim, grão de bico, aquela polenta com aquele caldo em cima, aquela mãe de joelho orando, e quando ela não estava de joelho orando na cama, ela estava no fogão cuidando. Toda vez que eu chego na casa da minha mãe, tem que ter um bolo de fubá. Aquilo é muito amor, muito amor. Eu queria que você agradecesse a Deus pela sua mãe hoje, agora comigo. Agradeça a Deus. Aí você vai falar assim, mas ela judiou de mim, me bateu. Eu falei, agradeço. Eu dou graças a Deus por todas as surras que eu tomei. Eu dou graças a Deus. E fala assim, por que não pegou mais algumas? A mãe corrige porque ama. A gente precisa entender isso aí.
Deus corrige nós porque Ele nos ama. E a mãe, que conhece muito o coração de Deus, que ora muito, sempre nos repreende por amor. Rafael, extrapolei seu horário, desculpa. Feche seus olhos, vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, obrigado pelas nossas mães. Queremos te agradecer, Senhor, pelo teu carinho, teu amor. Nós nem sabemos quantas vezes elas choraram por nós, oraram por nós, intercederam por nós, viveram para cuidar de nós. Te louvamos por isso, por esse cuidado, por esse amor. Te louvamos, ó Deus, pelas mães que já partiram, já estão com o Senhor, pelas nossas mães de oração que oram por nós, que intercedem por nós, que se preocupam com as nossas vidas. Queremos, ó Deus, te agradecer pelas mães que estão aqui hoje, pelas mães que estão nos acompanhando, que o Senhor as abençoe, que o Senhor as renove, que o Senhor cuide de cada uma delas. Pelas mães que estão longe hoje dos seus filhos, gostaria de estar perto, mas que o Senhor aqueça os seus corações. E que nós, os filhos, possamos ter o entendimento bíblico de honrar, respeitar e, acima de tudo, de amar as nossas mães. Obrigado, Senhor, por essas pessoas tão especiais que o Senhor colocou na nossa vida, na nossa jornada. É a nossa oração em gratidão, e nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.